Oi, gente, bom dia. Nós, do Grupo de Estudos de Mecânica Computacional, decidimos trazer para vocês hoje uma análise estrutural de uma ponte de macarrão. Bem, começando pela situação problema, as pontes treliçadas elas são muito utilizadas no contexto da engenharia, principalmente por ter uma fácil construção, um baixo custo e uma elevada confiabilidade. Por isso, nós do Genk vamos trazer um tutorial que vai abordar a resolução de um problema de ponte treliçada, considerando que ela é feita de macarrão, já que no primeiro período de engenharia mecânica da UFSCar, a gente sempre costuma fazer esse trabalho, então é muito legal para analisar os resultados e poder calcular através do método dos elementos finitos. Então, o nosso objetivo hoje é obter computacionalmente as forças axiais de cada barra, as reações de apoio e as deflexões. Agora a gente vai para a simulação em si e o arquivo PRT. E aí, gente, então como já foi explicado na situação problema, a gente vai fazer a simulação no NX pelo método de elementos finitos da ponte de macarrão usando só metade dela, porque a gente vai fazer de forma 2D para simplificar, usar menos do programa e ter bons resultados para análise de tensão e deformação. Então a gente vai começar aqui vindo em File, New, e a gente vai criar um arquivo .fen. Então aqui em Simulation o tipo aqui vai ser fen, a unidade de medida milímetros. E nessa parte é bem importante ver direitinho qual que é o folder que a gente vai colocar no nosso arquivo .fen. Por quê? Porque ele tem que ficar junto com o PRT e o .sim. E no caso esse aqui não é o mesmo que eu coloquei o PRT. Então eu vou vir aqui na pastinha, eu vou colocar no endereço que eu já criei antes, para ficar só numa pasta os 3 arquivos. Porque um vai ter que usar o outro. Então, se você não colocar na mesma pasta, vai ter algum erro. Ok? E ok. Agora, a gente vai presetar algumas coisas. Que vai ser, a gente vai usar todos os corpos. A gente vem aqui nas opções de geometria e habilita tudo para conseguir puxar o nosso arquivo .fen tudo que tem no PRT. Ok, de novo. O solver vai ser NX Nastran, o tipo de análise estrutural. E a gente vai habilitar a opção sólida 2D. Porque nossa simulação vai ser feita em 2D. Vamos usar o plano XY, então vamos nessa opção aqui. E essa dá um OK. Essas são as configurações possíveis de um arquivo .sim que a gente pode mexer. E a gente vai começar criando a malha. Então, para criar a malha, nesse caso, a gente vem aqui em um demesh. Vai selecionar o objeto inteiro para pegar todos os corpos. O tipo do objeto vai ser esse CROD, porque a gente vai trabalhar com elementos delgados e vamos analisar os esforços axiais. Isso encaixa perfeitamente para esse tipo de elemento que a gente vai usar. Pode dar um OK. Beleza. Agora, a gente vai vir aqui nessa abazinha escrita Nodes and Elements. Vamos em More aqui. Em Duplicate Nodes. Porque nesse momento a gente vai ver se tem algum nó duplicado na nosso arquivo .fen, isso. É importante nesse momento certificar que no filtro a gente está selecionando só nó. Seleciona o objeto inteiro. Nessas partes de seleção do objeto inteiro, é bem importante ser, como cada um tem noção da sua geometria da ponte, tem noção de mais ou menos quantos nós tem, é importante vir aqui e verificar se está dentro do que é esperado, para ver se selecionou certinho. E nesse momento, a gente está verificando se os nós não estão duplicados. Por que teria algum problema nisso? Porque, por exemplo, aqui a gente tem uma junção de 5 vigas. Se tivesse mais de um nó, estaria
falando que alguma não está conectada. Então a gente tem que certificar que todas estão conectadas. E para fazer isso, a gente vem aqui em Merge Nodes. Se algum estiver duplicado, agora ele vai fundir. Feito isso, eu dá um close. Já criei um arquivo .fen e vimos se tem nós duplicados. Então agora a gente vai atribuir um material ao nossa malha. Então, para atribuir o material é sempre um procedimento padrão. A gente vem aqui nessa árvore do lado, expande aqui, clica em mais, clica com o botão direito e editar. Aqui a gente vai mexer nas propriedades físicas do material. Então, a gente vem aqui em editar. No material, a gente vai escolher o material, nessa chavinha, nessa engrenagemzinha do lado. E vai abrir aqui a lista de materiais. No NX, ele já vem com alguns materiais da biblioteca deles, que já estão com as propriedades certinho. Só que a gente vai usar macarrão, então a gente vai ter que criar um material com os parâmetros que a gente precisa estudar. Então a gente vai vir aqui em criar. E vamos atribuir agora certinho as propriedades do macarrão, que são importantes para essa simulação, não vai precisar atribuir tudo. Então, no módulo de Yang, a gente vai colocar 3600. E é importante certificar que está em megapascal. E no coeficiente de Poisson, a gente vai colocar 0,3. E ele é dimensional. Eu só vou mudar o nome do elemento para ficar mais fácil de organizar. Ok aqui. Beleza, agora que na nossa lista de materiais a gente já tem o macarrão. Certifica que ele está selecionado e dá outro ok. Aí ele vai aparecer aqui no material o macarrão. Na área usada, a gente vai colocar 1 milímetro quadrado, porque a gente só vai estudar nesse momento os esforços axiais, que é de tensão e compressão. Então, a gente não vai precisar atribuir a área aos objetos. Então, ok. E ok de novo, a gente já tem o material da nossa malha selecionado. Agora, como a gente já tem tudo que precisa para uma malha, que seria atribuir o tipo de elemento, verificar se os nós estão fundidos e atribuir o material, a gente vai criar a nossa simulação. Vem aqui na página inicial de novo, New Phase Simulation, New Simulation. Certo. Aqui, mesmo esquema, verifica se está no folder certo e como eu já tinha feito do ponto .fen, ele veio certo aqui para o ponto .sim. E dá um OK. Aqui a gente pode habilitar para ter uma pré-visualização da simulação, mas nesse momento só dá OK. Certo. Agora a gente vai presetar algumas coisas da solução em si. O solver vai ser o NX Nastan, o tipo de análise vai ser estrutural. Aqui a gente já tinha selecionado lá no arquivo .fen, então ele já puxou junto. E o tipo de solução vai ser a solução 101 Linear Statics. Aqui é importante certificar que está selecionado aqui certinho, nesse terceiro item, perdão. E no Output Requests a gente vai vir aqui na chavinha e para editar. Vem em força nessa janela lateral e habilita na checkzinha aqui, ó. Enable Force Request. Feito isso, é só dar um OK. OK de novo, que aí já parece tudo certinho. E agora a gente vai definir a simulação em si, o que a gente quer que o programa analise. Então a gente vai fazer o seguinte, nesse passo. A gente vai fixar o apoio fixo e o apoio móvel e vai colocar força
para agir. Então vamos começar colocando apoio fixo. Em constraint type, em user defined constraint, certifica que aqui está selecionado no filtro, está selecionado o nó, e escolhe esse nó da esquerda. Um objeto. Para isso, como ele é o ponto fixo, a gente vai travar o grau de liberdade 1 e o grau de liberdade 2, que seria nessa direção do eixo X e na direção do eixo Y. E dar um apply. O apply serve para dar o OK sem sair da janela. Então, a gente vai dar o apply que a gente vai fazer a parte móvel ainda. A parte móvel vai ser na direita, então a gente dá um zoom aqui, seleciona o nó da direita e trava somente no grau de liberdade 2. Agora pode dar um OK. Todas as restrições estão feitas. Agora só falta aplicar a força. Para a força, como a gente está tentando estudar o peso máximo, que seria 20 quilos, e a gente está estudando só um lado da ponte, a gente vai colocar 10 quilos. Então, 10 vezes a gravidade. O NX já faz os cálculos certinho. A direção do vetor vai ser ao longo do vetor e no eixo menos y. Daí para apontar para baixo. Vamos selecionar o nó, que é esse do meio aqui. Colocar um filtro. Como a gente estava mexendo no vetor, tem que voltar aqui para selecionar o objeto. Coloca o filtro nó e seleciona o nó. E pode dar um OK. Vai ter a setinha aqui certinho. Dos lados vai ter que a gente colocou a restrição. Ao entorno do eixo X e do Y, ao longo, né? E também aqui em Y. Feito isso, é só dar um solve. Aqui está completa a análise, então pode cancelar já. Fechar a janela de informações, que deu tudo certinho. E para identificar os resultados, a gente só vem aqui em resultados, estrutural, está carregando solução, e escolhe o que a gente quer analisar. Agora, vindo para a parte da análise de resultados mesmo, já aberta a janela de solução, em Beam Results, forças axiais, a gente vai ver os esforços axiais na nossa ponte. Ela está bem deformada desse jeito aqui, mais a fins didáticos, assim, mas a gente pode aproximar ela da realidade. Vindo aqui em Edit Post View, deformação, a gente vai vir aqui em 10.000 e vai trocar para 2. Em 10, perdão. E vai trocar para 2, porque ela estava 10 vezes deformada em relação à realidade e a gente quer aproximar ela. Então, colocamos 2. E dá um OK. Pode ver que ela já volta ao normal aqui. Agora, para a parte que importa, a análise dos esforços axiais, a gente pode vir aqui em Identify Results, que é esse símbolo de interrogação aqui. Aí vai sair esse lapisinho aqui, a gente pode clicar nas barras que a gente deseja e analisar a força em Newton certinho. Em cada pedaço do macarrão aqui, cada barra de macarrão aqui. Aqui do lado a gente também tem essa escala, que indica para a gente, através das cores, relacionando aos vínculos. Os resultados interessantes que a gente tem aqui na nossa solução é o deslocamento, que está na primeira opção aqui.
abre, e em relação a y que a gente deseja. Nessa parte a gente pode realizar o mesmo procedimento de identificar os resultados. E temos também as forças de reações. Por hoje é isso, galera. Obrigadão por assistir aí e até a próxima. Bom, gente, agora que a gente já fez a simulação no NX, a gente vai comparar os resultados com os resultados analíticos. Mas antes a gente vai mostrar um pouquinho sobre como esses resultados são obtidos, como os cálculos são feitos. Bom, como a gente tem uma treliça plana, a gente vai fazer o somatório de forças em x em y. Lembrando que esse somatório deve dar zero. Nesse slide, vocês podem ver a representação plana da ponte. E aí, a partir dos seus nós, a gente vai equacionar o somatório em função das forças a serem calculadas em cada barra e dos seus ângulos. Aí, para exemplificar um pouco, para ficar um pouco mais claro, a gente trouxe o nó A. Lembrando que para fazer esses cálculos de cada nó, a gente precisa já ter calculado as forças de reação. Então, nesse equacionamento aí, a gente já teria a força AX e a Y. E a gente iria calcular a NAB e a NAC. Ok, para fazer esse cálculo, a gente teria que decompor a NAB, já que ela não está em X ou em Y. E aí, então, a gente vai decompor de acordo com o ângulo alfa, que seria o ângulo entre o eixo X e a força. Então, a gente iria multiplicar NAB vezes cosseno de alfa e NAB vezes seno de alfa para poder decompor e assim fazer esse somatório. Esse processo de ver todas as forças envolvidas em x e em y vai ser repetido em cada nó. Então, a gente vai fazer isso para o A, para o B, para o C, para o D e assim por diante. Nesses dois slides, vocês podem ver como fica o cálculo de cada força, ou de cada nó, comparando todas as forças envolvidas naquele nó, ok? Para fazer esse cálculo de uma maneira mais simples e agilizada, a gente fez um código de MATLAB que ele vai fazer esses cálculos pela gente, para não precisar fazer tudo no papel. Então, a gente dá a entrada com as barras e a força total aplicada, e a partir disso, ele devolve todas as forças de cada nó calculado, de cada barra, quero dizer. Então, aqui a gente pode ver os resultados do MATLAB com exatamente as mesmas entradas do NX. Então, tem todas as forças em todas as barras que o MATLAB calculou de acordo com o código que a gente colocou para ele calcular. Beleza? Então, aqui a gente tem os nossos resultados do NX, um print da nossa simulação com as forças. E aí, comparando os dois resultados, a gente fez essa tabelinha com alguns nós, para a gente ver a diferença entre o MATLAB e o NX. Vocês podem ver que é uma diferença mínima ou até inexistente em alguns nós. Essa diferença se deve principalmente por erro de aproximação. Então, vocês podem ver que os cálculos deram muito certo, tanto no MATLAB como no NX, deu praticamente igual. Isso mostra que o NX é totalmente confiável nessa simulação e que a gente pode sim usar ele para calcular essas forças no lugar de calcular tudo na mão ou até mesmo precisar de códigos como o MATLAB, já que esse código que a gente vai fornecer para vocês, ele vai servir só em pontes entreliças com a mesma configuração da nossa, então o mesmo desenho, só mudando talvez os comprimentos. Então, no NX é uma coisa mais universal, a gente consegue fazer mais formatos de treliça, e a gente já sabe que vai dar certo, então dá para testar mais e obter mais resultados diferentes. Então, muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham conseguido simular com a gente e que os resultados de vocês tenham dado parecido, tenha dado tudo certo. Qualquer dúvida, é só chamar. E é isso. Muito obrigada.